gente começa o Repórter São Paulo de hoje falando sobre a CPI da merenda, que investiga fraudes em contratos do governo paulista com prefeituras. A comissão vai ouvir hoje 4 autoridades que participaram das investigações que apontam o pagamento de propina para políticos. O nosso repórter Dimas Soldi está ao vivo na Assembleia Legislativa e de lá traz as primeiras informações para a gente. Oi, Dimas, boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Estou aqui em frente ao plenário Dom Pedro I, na Assembleia Legislativa, onde acontece desde as 9 horas da manhã a reunião da CPI da merenda. Neste momento, aqui na frente do plenário, a situação está mais calma, mais tranquila, mas mais cedo houve bastante protesto aqui de estudantes que chegaram aqui para acompanhar a CPI, mas não conseguiram entrar. Eles não conseguiram, não foi permitida a entrada deles. Então, eles protestaram bastante aqui na porta do plenário. Eles participaram das primeiras reuniões da CPI e nesta o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que é presidente da CPI, não permitiu a entrada deles, alegando questão de ordem. Ele alegou também que de manhã, mais cedo, antes do início da reunião, foram distribuídas algumas senhas, mas como o plenário é pequeno, não foi permitida a entrada de todo mundo. A oposição criticou bastante, dizendo que há outros plenários maiores disponíveis para realizar as reuniões da CPI da merenda. Neste momento, os estudantes saíram daqui porque à medida que alguns lugares foram ficando vagos, os estudantes conseguiram entrar. Então, só que eles conseguiram entrar só depois de 3 horas do início da sessão. Neste momento, a reunião continua aqui no plenário Dom Pedro I. E, Márcia, daqui a pouco eu volto, então, com mais informações sobre a CPI da merenda. É isso aí, Dimas Soldi, importante a gente falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais aí resumo sobre essa história toda que envolve a CPI, mas essa CPI só aconteceu graças à pressão da oposição e principalmente dos estudantes. Para quem não lembra, os estudantes ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa para conseguir a instalação dessa CPI da merenda. Dimas Soldi, obrigada por enquanto. A gente volta com você ainda hoje na edição do Repórter São Paulo. Até já. Vamos lá, gente, vamos voltar a falar sobre a CPI da merenda, que investiga o suposto esquema de fraudes na merenda escolar aqui no estado de São Paulo. Nosso repórter Dimas Soldi continua ao vivo lá na Assembleia e traz os detalhes agora pra gente. Dimas. Oi, Márcia, olha, continua aqui na frente do plenário Dom Pedro I e quem voltou aqui, olha só, são os estudantes. A maioria, de fato, não conseguiu entrar e está aqui na frente do plenário protestando, continuando aqui o manifesto, esperando o término dessa reunião da CPI. Participam dessa reunião de hoje o presidente da Corregedoria Geral do Estado, Ivan Francisco Pereira Agostinho, e delegados de Bebedouro. Bebedouro, cidade do interior de São Paulo, é onde fica a COAF, a Cooperativa de Agricultura Familiar, que estaria envolvida nas fraudes. O objetivo da CPI é investigar supostos desvios de recursos da merenda de escolas do estado de São Paulo. Segundo as investigações, parte dos recursos era destinada ao pagamento de intermediários e agentes públicas que atuavam para facilitar ou até mesmo fraudar licitações. A CPI da merenda, ela tem duração de 120 dias, deve ser concluída em 13 de novembro, mas pode ser prorrogada por mais 60 dias. Márcia. Obrigada, Dimas Soldi. Boa tarde, bom trabalho aí para você. Olha só, para você que nos acompanha, a gente fez um pequeno resumo sobre as fraudes que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e também pela CPI. Vamos ver. O Ministério Público descobriu um esquema de pagamento de propina em troca de contratos superfaturados para o fornecimento de merenda escolar à Secretaria de Educação e a prefeituras de 21 cidades do estado. Um dos políticos suspeitos de receber a propina para facilitar contratos da merenda é o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Ele nega, mas agora um novo elemento fortalece as suspeitas. Um cheque apreendido aponta que a cooperativa suspeita de fraudar licitações, a COAF, pagou a ex-assessores do deputado Capês. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo, que teve acesso ao documento. O cheque da COAF, no valor de R$50 mil, foi feito em nome de José Merivaldo dos Santos, assessor do gabinete de Capês de 2010 a 2011 e da liderança do PSDB na Assembleia de 2013 a 2015.
O nome de Fernando Capês apareceu depois que ex-dirigentes da cooperativa confessaram fraudes e o pagamento de propina. Em delação premiada, um lobista investigado disse que parte do dinheiro foi para o financiamento da campanha de Capês e que o dinheiro teria sido repassado através de assessores. Vale a gente lembrar aqui que a CPI foi criada no primeiro semestre, depois de muita insistência da oposição e de protestos de estudantes, que chegaram a ocupar o plenário da Assembleia Legislativa. Tá, e é claro, a gente continua acompanhando essa CPI.